Olá, estou aqui para mais uma conversa, um bate-papo aqui pela live do Instagram e vou aguardar um pouquinho enquanto algumas pessoas entram para que eu possa interagir com elas. Já começando a chegar alguns, a Vanoi, a Lúcia, olá, que bom vê-los. Vou esperar mais um pouquinho só para a gente começar a falar sobre a odontologia integrativa hoje. Vou falar um pouquinho sobre a relação dessa odontologia nos dias atuais, principalmente em relação ao novo vírus, aí, o novo Covid, né, o Covid-19. E também vou explicar para a maioria das pessoas que ainda não ouviram falar na odontologia integrativa, que não conhecem, não sabem de que se trata, né? Como eu já tenho ouvido algumas vezes, né, na rua, entre os amigos ou nos próprios meios de comunicação, às vezes as pessoas me perguntam, mas você não é mais dentista? Sim, eu sou dentista, sim. Eu sou dentista e faço odontologia integrativa. Então, eu estou aqui hoje para falar dessa odontologia, para explicar melhor como é o meu trabalho e para explicar o que isso tem a ver e como ela pode ser útil nesses tempos de Covid-19. Mas não só, né, para esse vírus, mas também para entender como que a odontologia é útil e necessário na nossa vida. Já temos várias pessoas aí participando. Se vocês quiserem, podem fazer perguntas, mandar questões que eu vou responder todas. Podem escrever aí nos comentários. Prometo ficar atenta aqui aos comentários enquanto eu falo. Às vezes a gente está numa linha de raciocínio e não consegue parar, né? Mas nós vamos conversar aqui. Muito obrigada, Vanoi, me elogiando, meu paciente já de alguns anos, né? Muito obrigada pela recomendação aí. Tá bom o vídeo? Tá bom o áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá? Alguém pode me responder aí? Me falar se tá tudo ok, se tem algum barulho interferindo. Acho que a internet tá boa, né? Pelo menos para mim aqui tá tudo certo. Alguém pode me dar um retorno? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Ótimo. Muito bem. Eu acho que quem tá entrando aqui já me conhece, né? Já tem alguns que já me seguem há algum tempo, já tem alguns pacientes. Tenho pânico de dentista, o que fazer? Tem que procurar a dentista certa para acabar com esse pânico, para acabar com esse medo. Tem jeito, viu? Para quem atende até criança, como eu, que atendo desde o recém-nascido até a última idade, né, da pessoa, é preciso trabalhar de uma forma que a pessoa se sinta à vontade, que ela se sinta bem, né? Então, essa questão de pânico no meu consultório não existe não, existe só no dia que chega. Depois a gente já entra também num tratamento, que é uma das coisas que a gente faz na odontologia integrativa, né? Por que integrativa? Porque é para tratar a pessoa e não o dente, não só o dente. Eu vou tratar o dente também, mas eu vou tratar a pessoa, né? Então, como alguns não me conhecem, eu preciso me apresentar, né? Inclusive, esse vídeo, eu espero que eu consiga salvá-lo e eu vou enviar o arquivo para o meu novo canal do YouTube. Lá também vocês vão encontrar algumas outras lives, para quem não conseguiu acompanhar e quer assistir. Tem assuntos muito interessantes e todos estão relacionados com a odontologia integrativa. Então, eu posso falar que quem assistir às lives vão estar aumentando o conhecimento sobre esse assunto, fazendo um curso, né, para entender dicas, para saber como que a odontologia integrativa pode beneficiar a boa saúde, o bem-estar e o bom viver de cada um, né?
eu gosto muito de falar sobre a minha caminhada, porque eu acho que é uma forma das pessoas entenderem aonde que a odontologia chegou. Eu iniciei os meus trabalhos na odontologia como uma auxiliar de dentista, 12 anos antes de eu me formar na graduação. A Marisa chegou, tá dando oi. Eu já tinha um contato num consultório odontológico onde eu trabalhava, praticava, né? E tinha já um olhar da pessoa que frequenta o consultório odontológico. Então, quando eu me formei, terminando a minha graduação, eu tinha uma intenção de estudar também psicologia, porque eu sabia que eu não podia separar e nem tratar a pessoa só com aquele conhecimento técnico ou com aquilo que eu estava trazendo da faculdade de odontologia, né? Eu precisava agregar mais alguma coisa. Tudo começou assim, o meu questionamento principal começou com o tratamento do bruxismo. O bruxismo, ou também conhecido como briquismo, né, é uma forma de apertar os dentes ou ranger os dentes. Algumas pessoas rangem os dentes e algumas pessoas apertam. E muitas pessoas não sabem que fazem isso. Então, como é um hábito, né, uma parafunção, é um hábito não normal, é um hábito que as pessoas têm de forma inconsciente quando estão dormindo, ou quando estão muito concentradas, muito nervosas, ou quando estão focadas em alguma atividade muito difícil, né? É muito difícil da gente afirmar para a pessoa você tem bruxismo, sendo que ela nunca observou isso. Então, algumas pessoas me procuravam no consultório, porque eu quebrei um dente. Então, o início da odontologia é isso. É um dente quebrado, é uma cirurgia, né? É uma extração de siso. E aí, muitas questões vêm acompanhadas disso, principalmente o medo. Como receber o paciente no consultório, né? Sem essa coisa do pavor, sem aquelas experiências ruins que já existiam antes, né? Então, eu comecei a observar que eu precisava fazer mais alguma coisa além disso. O bruxismo, ele tem uma causa. E o tratamento feito na odontologia é um tratamento para proteger os dentes. É um tratamento voltado para tratar mais o dente e os tecidos em volta dos dentes, que a gente chama de periodonto. Pério é em volta, periodonto em volta do dente. Então, geralmente, o que a gente indica? Uma placa de mordida ou uma placa miorrelaxante, que eu faço no consultório muito. Inclusive, eu uso também, né? Porque, na verdade, essas coisas de estresse, preocupações, variações de vida, elas vão interferir muito na vida de todo mundo e na vida da dentista também. E na dentista também precisa usar a placa. Só que a placa, ela protege, mas ela não está tratando. E aí vem aquela questão, mas eu não estou tratando o paciente. Eu não estou dando a ele uma condição de melhora. Muitas vezes eu me tratei procurando equilibrar essas questões que me causavam esse bruxismo. Eu procurei a causa e eu procurei o equilíbrio. Mas são questões que podem vir e ir. Por exemplo, nesse momento, existe uma tensão maior, né, na maioria das pessoas, existe uma tensão relacionada à preocupação, aos novos hábitos, ao dia a dia, à dificuldade financeira. Então, o que acontece nas pessoas que já têm desenvolvido ou já têm a tendência a ter esse bruxismo ou briquismo, apertar ou ranger os dentes? Vai ter, com certeza, um aumento nesse comportamento, nessa atividade ou nessa parafunção, né? Relacionada ao momento e à forma como as pessoas estão tendo que se comportar atualmente. Então, não é assim, eu agora estou melhor, não preciso mais da placa, eu agora estou bem, agora eu não preciso fazer mais nada, agora não preciso mais ir ao dentista. E a causa? A causa está relacionada
a uma variação da sua mente, a variação do seu emocional, que vai refletir na sua boca um comando, vai induzir um comando para que os seus dentes estejam numa função desapropriada. E aí vai ter a fratura de dentes, vai ter a perda de próteses. Minha peça quebrou. Não sei o que aconteceu, eu quebrei o dente. Nossa, do nada eu tava comendo um pedaço de pão e meu dente quebrou. Será que foi do nada mesmo? Quando a gente tá nesse esforço repetitivo de apertar os dentes, a gente vai causando ali microtrincas. Essas microtrincas, uma hora o dente vai partir. Principalmente se essas forças estiverem muito aumentadas, como no momento de maior preocupação e de mudanças, como a gente está vivendo agora, né? Então, a odontologia integrativa, ela foi desenvolvida a partir desse olhar o todo, de tratar o todo. Se eu recebo um paciente no meu consultório que soltou a peça ou que quebrou a peça, a primeira coisa que eu tenho que pensar é por quê? Então eu vou questionar. Você sabe, você tem ideia do que aconteceu? O que foi que aconteceu? Com isso eu já não estou olhando só o dente. Com isso eu já estou dando abertura para uma conversa da avaliação de um contexto em que aquela pessoa está inserida. Mas essa peça já não estava muito boa. Mas por que ela já não estava muito boa? Será que esse apertamento, será que esse esforço maior ele já não está vindo há muito tempo aí? Pode ser que estava vindo desde a outra época que eu perdi o dente do outro lado. E aí começou a forçar esse lado. Enfim, isso pode coincidir nesse momento em que algumas coisas acontecem, né, naquela cavidade bucal, diretamente na parte física, mas que foi aumentado, o problema veio a acontecer de fato por causa de uma situação em que a pessoa já está vivendo, né, de uma variação emocional muito grande e de uma condição muito diferente da rotina do dia a dia dela. E tudo que nos tira da rotina pode fazer com que a gente sofra no físico essas variações. Então, o dentista integrativo, na verdade, ele precisa ter um outro nome. O dentista que olha o todo, ele não vai tratar só o dente. Ele precisa ter uma denominação e uma postura, né, muito maior do que simplesmente ir lá e colar a peça. Por quê? Porque senão vai colar a peça e na semana seguinte vai soltar. E aí? Resolveu o problema? Então, como eu vou atender o meu paciente no meu consultório e colocar o meu nome e colocar a minha postura profissional se eu não tenho como resolver o problema? Então, no início lá da odontologia, como eu estava falando, né, algumas pessoas entraram agora, o olhar do dente, ele precisava, no meu entendimento, né, estar acompanhado do olhar da pessoa. Então, isso fez com que eu buscasse outras ferramentas para que eu pudesse resolver o problema e não só colocar um paliativo ali. Essa questão do bruxismo hoje, ela está sendo muito evidente, muitas pessoas estão me procurando no consultório, algumas que já usam placa, minha placa quebrou, a minha placa furou, algumas que, né, já trataram e melhoraram e ficaram muito tempo sem precisar, agora voltaram a precisar. Esse momento de uma fase onde as pessoas estão ficando mais sob pressão e estão com uma variação emocional muito grande, tem refletido muito nesse problema, né? Porque não é uma coisa normal, apesar de que muitas pessoas acham que é assim mesmo, mas não é, de estar quebrando dente ou soltando peça ou alguma coisa desse tipo. Bom, o excesso de força em cima do dente, ele tá sendo direcionado pelo cérebro, por um comando que está vindo de algum outro lugar. Essa visão desse outro lugar me faz ser uma dentista integrativa.
Só que para que eu possa ajudar, eu preciso buscar ferramentas para que eu consiga atuar nesse lugar de onde está vindo a calça. Bom, mas o que tem a ver os dentes? Gente, não tem como separar os dentes da boca, da pessoa, para que a gente possa tratar. Eu posso até extrair o dente, tirar ele dali, tratar dele aqui em cima da mesa, fora da boca, mas eu não vou conseguir reposicioná-lo lá, eu não vou conseguir colocá-lo de volta no lugar e ele ter todas as funções que ele tinha antes. Em volta do dente, eu tenho vários tecidos, tenho a gengiva, tenho o osso que segura o dente, que fazem parte de um organismo. O mesmo sangue que passa ali na boca, dentro do dente, que é o canal do dente, ou em volta dele, nos tecidos, né, da boca, é o sangue que passa no resto do corpo. Então imagine, se uma bactéria está lá na sua gengiva, fazendo a sua gengiva inflamar, ela também estará na sua corrente sanguínea. Por quê? Vamos voltar um pouquinho a que eu estava falando, né? As gengivites, o início lá da minha odontologia, o início lá da minha formação. Muitas pessoas me procurando por causa que a minha gengiva sangra. Tá, por que a sua gengiva está sangrando? Não é a primeira pergunta que eu tenho que fazer com um olhar integrativo, com o olhar da pessoa? Não adianta só ir lá colocar um algodão, uma gaze, apertar e fazer parar o sangramento. Por que essa gengiva está sangrando? Ah, minha gengiva é assim mesmo, de 6 em 6 meses eu tenho que ir fazer limpeza. Ah, mas por que você tem que ir fazer limpeza? Por que algumas pessoas não escovam, não cuidam bem dos dentes e não tem nada? E não tem a gengiva sangrando, e não tem cárie, e não tem nada. Já pararam para pensar nisso? O que tem ali que está levando a essa variação, que está levando a esse sangramento? Esses dias, né, recente agora, eu recebi alguns áudios aí no WhatsApp de uma pessoa comentando, alguma pessoa falando da permanência do Covid na língua, que tem que limpar muito bem a língua com limpador de língua, e algumas pessoas vieram me perguntar o que eu achava daquilo, se era fake news, o que era, se era verdade. O que acontece? A língua é um tecido, né, feito de tecido conjuntivo, assim como a gengiva também e a mucosa da parte da bochecha também são tecidos que são muito parecidos com outras partes do corpo. Na boca, a gente tem a entrada de todas as doenças e tem a entrada da saúde também. Esses tecidos, né, essa língua, essa mucosa, essa gengiva, esses tecidos que estão aí em volta do dente, eles têm células, têm anticorpos, têm enzimas, têm sangue, têm saliva, tem uma série de propriedades e funções que permitem com que o nosso organismo nos proteja da agressão e da invasão de outros organismos. E nos ajude também na nossa regeneração, que vem de dentro da nossa parte imunológica, que vem do nosso sangue, mas que também essa regeneração da cavidade bucal, ela é ajudada também por essas funções que existem na cavidade bucal. Na nossa língua, nós temos uma enzima que é receptora da angiotensina. O que quer dizer isso? Ela é conversora. A enzima, na verdade, a célula, ela precisa de um encaixe perfeito para que outras coisas venham se conectar nela. Nada entra aleatoriamente na célula. Quando o vírus chega no nosso organismo, ele chega e quer se reproduzir a todo custo. Ele quer se reproduzir, ele quer continuar vivo ali e ainda assim se aumentar, né? E aumentando a população dele para que ele consiga o que ele quer ali, vamos falar dessa forma, né, com você. Qualquer vírus vai se ligar à sua célula, ao núcleo da sua célula, ou ao DNA ou ao RNA da célula para ele se reproduzir. Para que ele se ligue na célula, para que ele entre na célula, ele precisa de um encaixe dessa célula. É como se fosse a chave e a fechadura. Só vai girar se o encaixe for certinho.
Então, já se sabe que o COVID, ele consegue no pulmão um tecido biológico que ele pode se ligar e se reproduzir ali com muita facilidade. E agora, recente, os pesquisadores da USP publicaram na Science um estudo comprovando que o COVID também se liga facilmente aos tecidos da língua. Porque no tecido da língua tem essa enzima que vai facilitar com que o vírus fique acoplado ali e faça essa ligação certinha da chave fechadura. Ah, meu Deus! E como é que vai fazer? Agora a gente sabe que o COVID ele se prolifera no pulmão, não é só no pulmão. O COVID traz uma doença que não é respiratória. É uma doença, também já está comprovado, né? A gente pode achar as pesquisas facilmente aí na internet. O COVID traz uma doença que é uma doença hematológica, é uma doença de sangue. O que acontece no pulmão? O sangue que está circulando lá no pulmão, ele coagula. E aí vem essa dificuldade respiratória. Então, não é uma doença respiratória, é uma doença hematológica que provoca sintomas respiratórios, sintomas de adoecimento, de falta de ar, né? Se o sangue coagula ali no pulmão, e esse sangue é o mesmo sangue que circula no resto do corpo, ele pode também coagular em outras partes. Ele pode também trazer o prejuízo para outros órgãos e outras partes do nosso organismo. Tá, e a língua? A língua é onde ele consegue se fixar com mais facilidade. Mas tem sangue também na língua. É o mesmo sangue que vai para o resto do corpo. Ah, então eu sei que o COVID fica ali na língua tantos dias, igual está sendo falado no áudio aí. A questão não é quantos dias ele vai ficar ali. A questão é que ali ele tem uma ligação direta com a sua corrente sanguínea. Quando a pessoa está com a pressão muito alta e está infartando, o remédio que é usado de imediato para a pressão diminuir é um Isordil, que é um remédio que é colocado sublingual, embaixo da língua. Por quê? Porque a absorção ali do medicamento é muito rápida, então o efeito vai ser mais rápido. O que vai acontecer com o COVID? Ele vai ter um acesso mais rápido à sua corrente sanguínea. E com certeza vai ter uma linha de acesso muito rápida até o pulmão. Não só até o pulmão, ao coração e outros órgãos também. Assim como as bactérias que penetram na nossa cavidade bucal também vão ter esse acesso muito facilitado. Então, bactérias que causam a gengivite, que a gengivite é o quê? É um sangramento da gengiva. A gengivite é qualquer gengiva sangrante. Ela é causada pela permanência da placa bacteriana ali, das bactérias. Essas bactérias estão tentando destruir, estão tentando entrar no seu organismo e os anticorpos estão vindo para nos defender delas. Só que nem sempre os nossos anticorpos, que é a nossa parte imunológica, ela consegue fazer uma barreira intacta para que essas bactérias não passem. Assim é com o COVID, assim é na nossa língua. Será que nós estamos com a nossa barreira de anticorpos em perfeitas condições para que o COVID não consiga acessar o resto do nosso organismo? Ah, já sei, então é só limpar a língua. Muito cuidado com limpadores de língua, muito cuidado com o excesso de escovação da língua, porque você pode machucar. E aí, se você exagerar na limpeza e traumatizar e machucar a língua, você vai abrir ali pequenas feridas que vão facilitar a entrada não só do COVID, mas de todas as outras bactérias que estão ali naquela cerquinha que a parte imunológica fez. Ah, mas a minha gengiva é saudável, ela não sangra. Gente, nós temos bactérias no ar, vírus no ar, nós temos nos alimentos, e nós temos em todas as partes. Só que a gente não vai adoecer toda hora. Eu, como dentista integrativa, qual que é a minha primeira providência com o meu paciente? É aumentar a parte imunológica dele. Porque eu não falei que eu preciso olhar para o todo, eu preciso olhar para a pessoa?
Então eu não vou simplesmente te atender e fazer uma limpeza na sua língua ou fazer uma limpeza nos seus dentes. A limpeza, ela é no dia a dia. Nós é que precisamos fazê-la. A gente pode sim fazer uma faxina mais completa para tirar aquilo que está acumulado. Mas a limpeza, ela precisa ser diária, por quê? Porque a gente suja diariamente. Tá, mas eu tô limpando diariamente, tá tudo certinho e tô tendo sangramento. Então vamos pesquisar por que tá tendo esse sangramento. Eu tenho um hábito, né, e é minha obrigação pedir exames de sangue das pessoas que frequentam o meu consultório. Por quê? Porque muitas vezes o problema não está na falta de higiene. O problema está em alguma disfunção que existe ali no funcionamento daquele organismo. Então, eu vou tentar resumir e ser mais prática. Vamos dar um exemplo prático. Vitamina D. A vitamina D3, a gente pode mandar manipular e tomar para repor o nível de vitamina D que a gente perde durante a vida. Existem muitos nutrientes que a gente vai deixando de produzir e que a gente vai perdendo durante a vida. Só que todo mundo sabe que a gente consegue produzir vitamina D em exposição ao sol. Mas será que a gente consegue ficar tanto tempo exposto ao sol todos os dias de uma forma segura, né? Que não vai ter nenhum problema de tomar sol todo dia em bastante quantidade para ter uma quantidade ideal de vitamina D? É muito difícil. Algumas pessoas conseguem, mas é muito difícil. Por que eu preciso dos níveis altos de vitamina D? Porque ela não é uma vitamina, ela é um hormônio que faz parte do nosso sistema imunológico, que faz parte da manutenção da saúde óssea do nosso corpo, que faz parte da saúde muscular do nosso corpo. Veja só a importância disso. Então, muitas vezes a minha gengiva sangra por uma deficiência de vitamina D ou vitamina C também, que a gente tem um outro problema relacionado a isso. Mas voltando aqui, por exemplo, da vitamina D, se eu, como dentista, né, que trabalho na odontologia integrativa, não souber, não tiver o olhar e a preocupação de saber qual o seu nível de vitamina D hoje, como ele está agora, eu posso estar deixando passar um fator decisivo para o tratamento. Não vai adiantar ficar indo lá fazer limpeza. Não vai adiantar tomar um monte de coisa para aumentar a parte imunológica se a minha vitamina D estiver baixa. Eu vou ter uma deficiência dessa resposta imunológica. E com certeza eu vou ter também uma deficiência em relação à doença que o Covid provoca no nosso organismo. Então o Covid-19, ele tem a sua porta de entrada, né? As mucosas, o nariz, os olhos, a boca, mas na língua ele vai ter mais facilidade de entrar. E adianta só escovar a língua? Não. Porque na hora que tem essa conexão muito rápida e muito precisa, ele já está ali na sua corrente sanguínea. Então, o que eu preciso primeiramente fazer, né, como uma profissional responsável por tratar o meu paciente, tratar a pessoa, é observar, se possível, analisar, pedir o exame, como está o seu nível, a sua parte imunológica, como está a sua vitamina D e outras coisas que eu costumo pedir também, que agora eu não vou ficar explicando aqui, né? Mas eu preciso me preocupar como que o seu organismo está se defendendo e não simplesmente ir lá e vou limpar e às vezes até correr o risco de causar ali mais porta de entrada para que essas doenças se instalem, né, no seu organismo. O que eu posso fazer para ajudar se eu não posso ficar limpando muito? O que você em casa, no dia a dia, o que na prática dá para fazer para manter essa limpeza, né? O que eu recomendo muito é o uso de própolis, de extrato de própolis. Os bochechos com extrato de própolis, eles trazem uma ação antibiótica, anti-inflamatória e analgésica.
Então, o extrato de própolis, numa concentração aí de 15 a 20%, que é o que a gente encontra no mercado aí, já é suficiente que você coloque 20 gotas na água, faça um bochecho uma vez ao dia, que você já vai estar tendo essa proteção aumentada. Claro que a gente precisa higienizar os dentes, claro que a gente precisa higienizar a língua, né? Mas não é somente isso. Para o Covid-19, é necessário também que a gente aumente a parte imunológica e que a gente aumente a ação bactericida dessa higiene, para que a gente evite que ele penetre com tanta facilidade. Ah, mas muitas pessoas têm alergia ao própolis. E aí, como é que faz? Muitas pessoas têm intolerância ao própolis. Tem gente que não pode sentir nem o cheiro. Então, nós temos algumas plantas, né, que têm esse efeito anti-inflamatório que não são difíceis de ser encontradas, não. A malva, por exemplo, é muito usada como anti-inflamatório, pode ser feito chá e usar como bochecho. A trançagem ou tanchagem, que é o nome certo dela, né, mais conhecida como trançagem. O alho é anti-inflamatório e várias outras que estão sendo colocadas aí na mídia como que podem ser usadas para aumentar essa parte imunológica. O mais falado é o açafrão ou cúrcuma, né? A gente só precisa tomar o cuidado com a abrasividade de pós que são usados e que as pessoas às vezes querem escovar os dentes ou escovar muito a língua com esses pós. Sendo muito abrasivos, assim como as pastas de dentes muito fortes, elas podem também provocar pequenas feridas e abrasão nos dentes e, em vez de ajudar, vai acabar atrapalhando, porque vai tirar essa capacidade da defesa imunológica, né? Que a gente já tem, que é natural de cada um, desde que a gente preserve isso bem. Então, se o dentista que olha o dente não tiver esse olhar do todo de tratar a pessoa, não vai ter como ele tratar a causa. Então, hoje, a gente fala no nome odontologia integrativa para compreender, para agregar, né, para demonstrar que não é só o dente. Uma coisa não é separada da outra, a parte física não é separada da parte emocional, que não é separada da parte mental. Ninguém manda o coração andando sozinho lá no cardiologista. O problema de coração, o problema cardíaco veio de onde? O problema dos dentes veio de onde? O dente também é um órgão. Dentro do dente passa sangue. Dentro do canal do dente passa sangue. Em volta do dente passa sangue. O dente tem funções. A cavidade bucal tem funções. Principalmente a função de primeira defesa ali, da entrada desses micro-organismos. Então, nessa fase de Covid, é necessário que essa boca esteja muito bem preparada. Não só limpa, né? Mas que essa defesa presente aí, que essa mucosa esteja íntegra, que ela esteja saudável. E para isso é necessário que um profissional seja consultado. É necessário. Você tem os cuidados diários, mas a gente precisa de um exame clínico mais detalhado. E muitas vezes um exame radiográfico também. Junto a isso, na odontologia integrativa também eu vou pedir os exames de sangue e às vezes algum outro tipo de exame complementar, de urina, exames de imagem ou algum outro, para que eu consiga definir, junto com a minha análise, junto com a minha anamnese bem detalhada, o que está sendo causado e o que está em desequilíbrio ali. E muitas vezes o desequilíbrio não é no físico. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é do físico. Não é aí que a gente vai conseguir o tratamento, né? A gente precisa também ter a análise energética, emocional e mental. Então, não tem como chamar só dentista mais. Hoje eu faço parte
da odontologia integrativa, com a odontologia integrativa, eu faço parte dentro da Associação de Medicina Orofacial. Hoje eu sou médico orofacial por causa de todas essas funções que o profissional da área pode e deve executar. Eu sou consultora científica da Associação Brasileira de Médicos Orofaciais, que são profissionais que estão com esse olhar do todo e estão trazendo para os outros profissionais da odontologia a visão da necessidade de se olhar a pessoa como um todo. E agora nós estamos num momento muito oportuno para isso. O dentista pode e deve analisar, tratar, ajudar, preparar o organismo. O dentista, ele pode pedir qualquer tipo de exame, o dentista. Nem estou falando da odontologia integrativa. Estou falando do dentista que sai da graduação, com as informações do curso de graduação. Ele tem, pela lei, né, ele tem autorização para fazer o pedido de qualquer exame de sangue, qualquer exame de imagem. Então, se você precisa fazer um check-up, vamos falar assim, você pode fazer no dentista, principalmente se for um dentista de odontologia integrativa. Porque todos os exames podem ser legalmente pedidos, todos os medicamentos podem ser legalmente receitados por um dentista. Um dentista pode, inclusive, internar o paciente. Quantas vezes existem complicações odontológicas que precisa que o paciente seja hospitalizado num centro de terapia intensiva ou até mesmo numa UTI? Muitos casos não são divulgados, mas existe uma relação muito grande entre doenças da boca, infecções odontológicas com doenças sistêmicas. E muitas vezes um simples dente inflamado, com canal inflamado, pode levar ao óbito. Pode levar a pessoa a um problema tão grave dela ter que ficar muito tempo hospitalizada numa UTI, por exemplo, né? Como a gente vê muito aí nos hospitais. Porque é uma ligação. Isso a odontologia já traz como função. O dentista não é para tratar só o dente. Só que a odontologia integrativa que eu faço hoje, ela me permite atuar de uma forma mais abrangente. Eu faço acupuntura, sim. Eu estudei e estudo até hoje, que é para o resto da vida, como a gente fala, né? A medicina chinesa. Medicina chinesa traz uma base muito boa para explicar as doenças e atuar, né, de forma a conseguir o tratamento da doença e não só do sintoma. Então, eu sou especialista em acupuntura hoje, eu tenho uma ferramenta muito poderosa para atuar no tratamento odontológico, mas também em outros tratamentos. Tratamento de coluna, não estou falando aliviar a dor de coluna. Aliviar a dor de coluna é muito fácil, é muito rápido. Mas eu gosto de brincar com meus pacientes. Ninguém vai fazer acupuntura só para aliviar a dor no momento. Porque se for assim, é mais barato você ir na farmácia e comprar o analgésico. Isso aí não vai tratar o problema. O tratamento tem que ser feito buscando a causa. E para que eu busque a causa, eu tenho que ter um olhar mais completo. Ah, mas o que tem a ver a coluna com os dentes? A coluna está numa pessoa. Os dentes estão numa pessoa. A ligação é simplesmente a mesma ligação que liga todos os órgãos, que liga todas as funções. Quem nunca teve uma dor de barriga porque ficou nervoso? Quem nunca teve uma dor de cabeça porque ficou com muita raiva, porque sentiu muita raiva? As emoções, elas vão trazer sintomas na nossa parte física, sim. O desequilíbrio emocional ou a permanência da emoção, como eu gosto de falar, né? Então, quando eu vou buscar a homeopatia, quando eu vou buscar as outras técnicas que eu utilizo,
Eu não estou deixando de pensar no dente, não. Eu não estou deixando de praticar a minha odontologia, não. Eu estou com um olhar no todo. A homeopatia, por exemplo, ela tem vários medicamentos direcionados para o fortalecimento ósseo, fortalecimento dos dentes e da parte imunológica, inclusive para melhorar essa questão que eu estou explicando aqui da entrada do Covid. Então, se eu tenho outras técnicas, né, à minha disposição, eu vou poder ter mais opções para buscar atender da melhor forma possível e trazer o tratamento da doença e não do sintoma só, né, para um maior número de pessoas. Por isso eu fui buscar tantas alternativas, tantas integrativas, né? Porque hoje a gente não chama mais de técnicas alternativas ou de medicina alternativa. A gente chama de integrativa, porque não é uma alternativa à medicina ocidental. É uma opção de tratamento que muitas vezes a medicina ocidental não consegue. Ah, mas então, você no seu consultório agora, você não atende mais odontologia porque você faz... Não, gente, é o mesmo consultório, é o mesmo ambiente, é a mesma profissional. Por quê? Eu não posso separar isto daquilo. É a pessoa, está tudo junto. Muitas doenças sistêmicas, que a gente fala, doenças que não têm cura, né? São as doenças degenerativas, elas podem estar relacionadas a doenças da boca. Vamos ver um exemplo prático que muitos já devem ter ouvido. A gengivite e problema de inflamação na boca pode dar problema de coração. Sim, isso é comprovado já há muitos anos. Problema cardíaco. Muitas pessoas infartaram sem mais nem menos. Nossa, fulano infartou, não tinha nada, não tinha nem pressão alta. Nossa, do nada assim, o que aconteceu? Muitas vezes essas pessoas tinham uma gengivite, tinham uma inflamação odontológica e essa bactéria entrou na corrente sanguínea e causou aquele problema cardíaco, cardiovascular. E depois que a pessoa faleceu, alguém vai procurar saber se na boca dele tinha inflamação? A odontologia integrativa, ela precisa ter essa visão integrativa. Deixa eu ver quem está falando. Tive uma amiga que faleceu aos 33 anos com bactéria que saiu do dente estragado e alojou no tecido cardíaco. Quando foi descoberto, não teve como reverter. Infelizmente, né? A Marisa tá falando. A Marisa trabalha em um hospital, né, Marisa? Você deve ter visto outros casos. No Hospital de Lomberes de Belo Horizonte tem muitos casos. Felizmente, nós temos muitos casos que são revertidos. Eu tenho uma paciente que estava em tratamento comigo recente, que ela ficou, se não me engano, 6 meses internada na CTI por causa disso também, de um problema cardíaco que foi causado por uma bacteremia. Bacteremia que a gente fala é a bactéria na corrente sanguínea, né? Ela ficou muitos meses, depois muito tempo em observação e em tratamento, mesmo depois que saiu do CTI, por causa dessa condição. Mas é porque o dente estava inflamado ou é porque o sistema imunológico dela não deu conta de barrar essa inflamação? Porque se fosse por causa do dente inflamado só, né, todas as pessoas que tiveram dente inflamado na vida iam ter problema de coração. E não é assim. Então, o meu olhar integrativo tem que me trazer, muito triste mesmo, tem que me trazer esse incômodo. Por que isso aconteceu? E eu tenho que levar isso para o paciente. O que aconteceu com você? O que estava acontecendo na época que você foi internada, que você passou mal? E ainda acontece da pessoa ser internada e demorar para descobrir a causa. Por exemplo, agora na questão do Covid-19, né? Geralmente, quando a pessoa chega na internação e ela já está num estado mais avançado da doença e mais grave, ninguém vai ficar lá vasculhando para saber se foi pela língua, se o problema começou pela língua, se está ali na língua.
Todos nós podemos entrar em contato, isso pode acontecer com cada um de nós, entrar em contato com o vírus e ele ficar ali na sua língua, fazendo essa conexão tão forte. O que que vai diferenciar? Na verdade, o que que está diferenciando, né, aquele que desenvolve a doença ou aquele que vai desenvolver uma forma mais leve da doença daquele com a forma mais grave e daqueles que vêm a falecer? Qual que é a diferença? A diferença é como está o resto. É como você chegou até aqui. Então a pergunta tem que ser feita. O que estava acontecendo com você nessa época? Como estava o seu organismo? Como estavam os seus níveis de nutrientes? Como estava a sua alimentação? Como estava o seu lado emocional? Então, uma boa prevenção dessas e de muitas outras doenças é o controle odontológico. O uso do fio dental é a dica prática que resolve a gengivite. Ah, como que eu vou fazer se eu não posso ir ao dentista agora? A primeira coisa que vocês têm que fazer, eu sei que é chato demais, né? Todo mundo acha chato, todo mundo acha difícil, mas é usar o fio dental com muita frequência e da forma correta. O uso do fio dental vai evitar que fique resto de alimento nos dentes. A escovação, ela não consegue eliminar todos os resquícios de alimentos que a gente consome. Entre os dentes é só o fio dental. O que acontece com esse resto de alimento que fica ali, se ele não for removido? Ele azeda, ele vai formar a placa bacteriana, porque a bactéria se alimenta daquilo, ela fermenta aquilo, e esse resto de alimento azedo que forma a placa bacteriana vai induzir uma inflamação, ou no dente ou na gengiva. E ali você já tem a porta de entrada da corrente sanguínea, não é aberta, não, é escancarada. Não é só para Covid, é para muitas outras doenças. A primeira coisa necessária, né, para prevenção de muitas e muitas e muitas doenças que não dá para enumerar aqui, é você ter um controle da saúde odontológica, principalmente se for com um dentista integrativo, com a odontologia integrativa. Essa odontologia integrativa que hoje eu faço, que me faz ser uma médica orofacial, ela me permite cuidar da pessoa como um todo e trazer soluções para muitos outros desequilíbrios que possam estar acontecendo. A ligação da diabetes, olha, já ia falar, alguém falou, sou diabético. Tá escrito aí, ó, sou diabético fitness. É o nome da pessoa que está identificada aí. A ligação da diabetes com a gengivite é uma via de mão dupla. A gengivite pode causar diabetes e a diabetes pode causar gengivite. A pessoa que tem diabetes, mesmo se ela tiver com um controle, mesmo se ela estiver indo ao médico, se ela estiver fazendo exame regularmente, ela precisa consultar o dentista que tem esse olhar. Por quê? A diabetes vai causar uma alteração no sangue que leva ao desenvolvimento da doença periodontal e vice-versa. Que alteração é essa? No nosso sangue, esses anticorpos são os soldadinhos, né, que fazem com que as células produzam alguns determinados nutrientes ou mediadores químicos. Existe uma interleucina 6 no nosso sangue em maior quantidade quando nós temos uma doença degenerativa. O que é doença degenerativa? Diabetes, câncer, Parkinson, Alzheimer, doença periodontal e outras. Se eu tiver uma dessas doenças, eu vou ter um nível de interleucina 6 aumentado e muitas vezes eu vou ter um PCR também alterado. Se eu tiver, isso também já é um estudo comprovado, já tem alguns anos, né? Desde que eu comecei a fazer a medicina periodontal dentro dessa odontologia, que nós já temos estudos comprovando a relação dessas doenças. Então, assim, quando a interleucina está aumentada por causa de uma dessas doenças,
eu posso desenvolver qualquer uma das outras. Então, por exemplo, se eu tenho diabetes, eu tenho que estar de olho na interleucina 6, porque se ela descontrolar, eu posso desenvolver qualquer uma outra dessas doenças degenerativas. A doença periodontal é uma, porque existe perda de tecido, existe perda óssea. A doença periodontal, ela parte de uma alteração da gengiva. Começa com uma gengivite. A gengiva sangra. Antigamente chamada de piorreia. Ou alguém conhece na família, meu tio perdeu os dentes, os dentes ficavam bambos e caíam. Ou você mesmo que está me assistindo agora, já teve algum fato, nossa, meu dente estava tão bom e eu perdi o dente, meu dente ficou bambo. Será que o seu dentista ou o seu periodontista já te explicou que a doença periodontal, ela está relacionada à sua ação sistêmica e emocional? As outras doenças, ao seu sangue, à sua parte imunológica e também à sua parte emocional, que pode ter dado uma descontrolada? O que tem a ver isso tudo que eu estou falando? O que diretamente está relacionado? A parte imunológica. A parte imunológica que eu estou falando desde o início aqui por causa da Covid-19, por causa da língua, por causa da gengivite. A nossa parte imunológica, elas têm que funcionar. Por quê? Não é só Covid-19. Todas essas outras doenças, todos os micro-organismos, né, que querem usar o nosso corpo para se reproduzir, eles vão ser combatidos se a nossa parte imunológica estiver boa. Que essa parte imunológica depende de uma parte emocional e mental boa também. Outras doenças que podem estar relacionadas à doença periodontal e à gengivite aborto, partos prematuros, de bebê prematuro, tendência a doenças de pele com mais facilidade, porque doenças de pele também estão relacionadas à parte imunológica. Às vezes a pessoa tem uma dor na perna, uma dor articular, artrite, mas é artrite, artrose, todo mundo na minha família tem. Muitas vezes eu já tratei pacientes com esse tipo de problema que após fazer o tratamento odontológico, periodontal, tiveram uma melhora de quase 100% dessas outras doenças, que são doenças degenerativas. Muitos pacientes que já fizeram tratamento comigo conseguiram ter um equilíbrio, uma melhora muito grande da diabetes. Às vezes a pessoa fica, a minha não tem jeito não, ela só fica descontrolada mesmo. Já foi procurar o dentista integrativo, que vai ter esse olhar do todo? Será que está tudo bem, está tudo certo com a sua cavidade bucal? Será que está tudo bem com essa parte imunológica tão preciosa que a gente tem aqui? Então, nesse momento, né, em que nós estamos tendo mais tempo, que nós estamos parando para refletir, que precisamos nos cuidar mais, é necessário chamar a atenção para essa parte tão nobre, né, tão importante, que é a entrada do nosso organismo. Não tem como eu ser uma terapeuta integrativa que vai tratar uma depressão, que vai tratar, como muitos casos que eu recebo, né, de crise de estresse, de problemas que muitas vezes são considerados só mentais. Não tem como eu ser uma profissional terapeuta que vá olhar esse paciente e me esquecer da cavidade bucal dele. O que está acontecendo ali? Em que isso está refletindo? E vice-versa. Quantas vezes um foco de infecção trouxe um descontrole emocional para um paciente meu? E quantas vezes o contrário foi verdadeiro? Muitas vezes, eu não tenho conta. Então, mesmo sendo uma terapeuta no dia a dia, passando o dia inteiro fazendo consultas terapêuticas, fazendo acupuntura, fazendo homeopatia, né, tratando e trazendo o equilíbrio mental e emocional e falando do autoconhecimento, não tem como eu deixar de falar, eu não falar
sobre essa preciosidade que nós temos, que é a nossa porta de entrada da saúde. Não tem como você falar que é saudável se a sua boca não está saudável. Eu não posso e não devo deixar de ter esse olhar. Então, quando as pessoas me perguntam, mas você não é mais dentista? É claro que eu sou. Eu sou principalmente a dentista. Só que hoje eu sou a dentista integrativa. Eu sou a dentista que faz uma odontologia que trata, equilibra, fortalece a pessoa, que vai se preocupar com a Maria e não com o dente da Maria. Ei, Silvio, Letícia, Natália, tô vendo um monte de pacientes entrando por aí. Não, Letícia não, acho que essa Letícia não é minha paciente. Tô vendo a carinha dela aí. Roselane, não é assim? Vocês que frequentam meu consultório, quantas pessoas me procuraram para parar de fumar como terapeuta? Falar, eu agora quero fazer acupuntura para parar de fumar. Tem como eu não falar sobre odontologia com essa pessoa? Mesmo que eu não use esse termo, não tem como eu separar, né? São os dentes. Como você está? O que está te levando a isso? Enfim, o assunto é extenso, o assunto é longo. Eu já dei cursos sobre isso, já dei muitas palestras em hospitais, em centros de saúde, para médicos, para enfermeiras. Já dei palestras para fisioterapeutas e outros profissionais de saúde. Por quê? Porque a odontologia integrativa, ela precisa integrar-se com essas outras profissões. O profissional de saúde, ele tem que valorizar o seu colega, que é também um profissional de saúde, porque não dá para a gente fazer tudo. Eu disse aqui que o dentista, ele pode... que a Natália, é muito importante entendermos que não somos pedaços separados, somos um ser inteiro. Promotor de saúde é aquele que olha o ser como completo. Exatamente. A Natália também é um profissional de saúde, né? É o que eu falei aqui mais no início, Natália. O coração, ele não vai sozinho no cardiologista. É muito importante que nós, profissionais de saúde, estejamos com esse olhar integrativo sobre a pessoa. E o dentista, ele deve ser integrativo, né? A gente sabe que não são todos assim, porque muitas pessoas me olham e falam, mas por que minha dentista nunca me falou isso? Por que eu nunca fiquei sabendo disso? Porque foi conduzido, o trabalho desse profissional foi conduzido para um outro lado, né? Mas, como a Natália disse, nós não somos pedaços separados, assim como a nossa mente não é separada do nosso corpo, o nosso corpo também ele funciona por causa dessa união, dessa ligação. Então, esse olhar do todo, essa prevenção, ela vai atuar também num momento como esse, né, de tantas mudanças, de tanta necessidade do fortalecimento imunológico e do nosso equilíbrio geral também. A odontologia integrativa que eu tenho para oferecer, ela vai trazer condições para que você esteja melhor em todos os sentidos. Assim, cada um pode aproveitar de uma forma, porque eu tenho várias ferramentas que vão ser usadas de forma individualizada e indicadas depois de uma avaliação completa e uma consulta mais integrativa, vamos falar assim, para identificar o que é bom para você e o que é necessário para você. Não deixe de procurar ajuda, não deixe de fazer essa avaliação. É muito importante, não só nesse momento. Aproveite esse momento. É uma grande oportunidade para a gente parar, para pensar e valorizar o todo, né? Agora é a nossa oportunidade. Terminando aqui, a Roselane, nossa, minha luta, mas com a sua sabedoria e profissionalismo tem me ajudado muito. Isso mesmo. Grande prazer em tê-la como paciente. Você é uma mulher excepcional, viu? Você se desenvolveu em todos os âmbitos, em todas as partes e aproveitou bem a odontologia integrativa, em todos os sentidos. Muito obrigada pela sua participação e pela participação de todos.
Um grande abraço, estou à disposição para mais questionamentos e também para o atendimento no consultório, que está todo preparado para esse momento. Grande abraço!